Abra sua Bíblia comigo no livro de Ageu. Livro de Ageu, queridos. Logo depois de Sonfonias, antes de Zacarias. É algo fantástico, querido, esse livro. Quando eu li essa palavra e o Senhor movimentava ao meu coração. Quando nós olhamos o livro de Ageu, a primeira coisa que a maioria que conhece o livro de Ageu, que já leu, ele já lembra na glória da segunda casa. Mas eu não quero falar da glória da segunda casa nessa noite. Eu quero falar sobre duas divisões que há sobre esse livro, mas eu vou falar apenas de uma. Do capítulo 1. A glória da segunda casa é no capítulo 2. Mas o capítulo 1, ele traz uma reflexão a nós. Deus usa o profeta para trazer aquele povo a uma aliança com Deus, aliançar-se novamente com Deus. Diz assim a palavra do Senhor, o capítulo 1 e o verso 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, que é o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolhei pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Senta, queridos. Quando eu li essa palavra, e você começa a viajar na história, você vivencia aquele momento. O profeta Ageu foi o profeta pós o exílio babilônico. Foi dos primeiros profetas que profetizou logo após o exílio. Pois Zacarias e Malaquias, os 3 profetas pós-exílio. Ageu foi levantado em um momento em que o povo havia deixado a casa do Senhor, de levantar, de edificar a casa do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que nós entramos no livro de Esdras, no capítulo 1, Ciro dá a liberdade para aquele povo voltar para a sua nação e levantar o templo do Senhor. E eles começam a levantar o templo do Senhor, edificam as suas estruturas. Quando nós olhamos para o capítulo 4 do livro de Esdras, nós vemos que começam a se levantar pessoas contra eles e enviam cartas a Artaxerxes, dizendo que aquele povo estava se levantando contra ele, que aquele povo estava se levantando contra a sua autoridade. Então o rei Artaxerxes manda parar a obra do Senhor, do templo do Senhor. O templo é parado. E diante desse período que o templo é parado, o povo continua as suas vidas já em sua nação. E eles deixam passar. Quando nós entramos no livro de Ageu, no capítulo 1,
E Ageu, através de Deus, ele começa a olhar aquilo e Deus traz ao seu coração a voltar ao povo, porque quando ele diz, ei, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, nós vemos algo único aqui. Porque Dário, ele dá a ele a carta para começar novamente a reconstrução, a edificação do templo do Senhor. Só que aquele povo deixou. Mesmo eles tendo a autorização para continuar a reconstrução do templo, eles deixaram parado. E aonde eles começam, Ageu começa a falar para eles, ei, eles estavam preocupados em suas próprias casas. Só que quando ele diz aqui, no verso 2, ei, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ei, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas quando você olha para esse versículo, você vê que eles não estavam preocupados se era o tempo. Porque algo que nós somos especialistas em arrumar desculpas para não fazer a coisa de Deus, em arrumar desculpas para se livrar de responsabilidades diante do Senhor. E aquele povo, quando ele olha, quando vem o profeta, ele diz, ei, não é chegado o tempo de edificarmos ainda a casa de Deus. Aí quando vem Deus, diz para eles, ei, é para vós tempo de habitar em vossas próprias casas. Por quê? Aquele povo, ele estava preocupado consigo próprio, meus irmãos. Eles estavam preocupados em edificar as suas casas. Eles estavam preocupados em ter uma vida boa. Eles estavam preocupados em ter o melhor para si. Mas a casa de Deus podia ficar de lado. A casa de Deus poderia estar, ei, para depois, é o segundo plano. Primeiro a minha vida, depois a obra. Primeiro eu, depois aquilo que Deus me ordenou a fazer. E quando o Senhor, ele levanta o profeta, e o interessante é que Ageu, ele é um profeta relâmpago, né? É mais interessante, ele profetizou olhando dentro da história apenas 4 meses e sumiu. Não se viu mais falar de Ageu. Ele foi levantado por Deus para fazer algo, para trazer aquele povo novamente a uma adoração. Por quê? Enquanto aquele povo se preocupava em construir as suas casas, em embelezar as suas casas, e algo que eu estava lendo pela tarde, que não tem como confirmar, porque não está na palavra e nem em estudos bíblicos você não vai encontrar, é que as madeiras de cedro, que era para construção, para levantar o templo do Senhor, haviam sido furtados para a construção da casa de alguns judeus. Olha, escuta. Enquanto eles estavam levantando a casa deles, o templo do Senhor estava abandonado. Ou seja, a adoração estava de lado. Enquanto eles estavam preocupando consigo próprio, a adoração a Deus estava ficando de lado. A adoração ao Senhor estava sendo deixada. E quando eu olho para o verso 4, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. O 5, ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração e os vossos caminhos. Aí eu começo a entender algo. Aonde está o teu coração nessa noite? Aonde está o teu coração? Queridos, porque nós podemos estar aqui sim, mas somente carcaça. Somente a carcaça, mas a nossa mente muitas vezes já está pensando o que nós vamos fazer amanhã. A nossa mente está viajando, ei,
O que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Vamos para a lanchonete, vamos comer um cachorro quente, vamos sair jantar. Quando ele está dizendo, aonde está o teu coração? Porque o coração daquele povo que saiu do cativeiro. Saiu do cativeiro. Deus levou novamente eles para uma nação. E sabe o que eu vejo, que eu acho interessante dentro desse texto, no capítulo 1? É que Deus manda eles olhar para o passado. E quando Deus diz, olhe para o passado. Quando você olha no retrovisor do seu carro, o que você vê? Olhe para o passado para continuar a tua vida. Eles saíram de um cativeiro de 70 anos. Você imagina? Aí você olha no livro de Jeremias profetizando um cativeiro para eles. Aí você vê Jeremias profetizando um tempo aonde eles ficarão longe da sua nação, longe da tua terra, longe da tua herança, longe daquilo que Deus te prometeu, longe daquilo que Deus preparou para eles. E agora que eles voltaram para a terra da promessa, eles se esqueceram da adoração a Ele. E de Esdras até o momento em que Ageu é levantado são 16 anos. Nesses 16 anos, você imagina que eles estavam proibidos de trabalhar no templo do Senhor. Eles se acomodaram. Se acomodaram. Eles se acomodaram. Aí muitas vezes nós dizemos assim, eu não preciso, não vou cultuar. Eu não preciso cultuar, pastores. Eu não preciso estar na igreja, eu cultuo em minha casa. E vamos nos acomodando. Eu não preciso estar em unidade com meu irmão. Aí nós vamos nos acomodando. E aquele povo foi se acomodando. Eles não tinham templo para adorar. Porque o que era o templo para eles? Era a presença, era onde eles iam para adorar a Deus, era onde eles se encontravam para adorar a Deus. Era onde Deus se manifestava para falar com eles. É onde Deus se manifestava para estar com o povo. É onde Deus se manifestava para falar com aquela nação. Agora eles começam a deixar tudo aquilo de lado. Sabe o que eles perderam? Eles perderam a paixão. Eles perderam o entusiasmo de estar na casa do Senhor. Eles perderam o prazer de estar na presença do Senhor. Então para eles tanto faz. Se eu cultuo ou se eu não cultuo, dá no mesmo. Então tanto faz se eu vejo a adoração lá da minha casa ou se eu vejo a adoração diante do altar. Não tem problema, para mim é tudo igual. E quando nós perdemos a paixão, querido, de estar no altar do Senhor, quando nós perdemos o entusiasmo, eu abro um parênteses aqui. Porque o nosso primeiro amor, nós chegamos entusiasmados. Nós chegamos, muitas vezes, primeiro que o porteiro da igreja. No nosso primeiro amor, nós chegamos, se o porteiro bobear, nós abrimos a igreja antes dele. Se o porteiro se bobear, nós arrumamos as cadeiras, os bancos da igreja, no nosso primeiro amor. Porque nós estamos entusiasmados, aquela paixão que está na nossa alma. E muitas vezes o porteiro, ele é como um porteiro que eu tinha quando eu me converti. Sai daqui, fica no teu canto. E eu, não, mas eu quero fazer. Não, mas eu... Porque esse entusiasmo de estar na casa do Senhor, querido, é algo que vivifica a nossa vida. É algo que vivifica a nossa alma. E aquela nação havia perdido o entusiasmo, a paixão de estar na casa do Senhor.
havia perdido o prazer de se apresentar a Ele. E agora Deus está dizendo: ei, Ageu, eu preciso voltar a estar no meio desse povo. É Deus querendo agora. É Deus dizendo: ei, eu quero estar no meio deles de novo. É Deus dizendo para eles: ei, eu preciso estar. Ageu, ele se levanta. E há um mistério dentro desse texto. Porque quando ele vai em Zorobabel e em Josué, primeiro ele vai na liderança política e na liderança espiritual. O governador e o sumo sacerdote. Porque o conserto começa na liderança. O conserto começa na liderança. Quando ele começa a profetizar para eles, e eles entendem, automaticamente aquele povo vem junto. E eles dizem: ei, nós queremos. E nós vamos começar a restaurar o templo do Senhor. Só que algo na continuação do texto, porque aquele povo havia deixado de fazer algo. Aquele povo havia deixado, ei, de levar as suas ofertas para a restauração. Talvez você diz: ei, mas Deus ele não precisa da minha oferta. Não, Deus ele não precisa. Aí você olha no capítulo 2, quando Deus diz: ei, minha é a prata, meu é o ouro. Só que quando ele está olhando para esse povo e dizendo: ei, vocês têm que trazer, ele está dizendo: ei, eu quero ver e ouvir a vossa fidelidade para comigo. Porque quando nós deixamos a coisa de Deus, querido, e nós se preocupamos apenas com aquilo que eu tenho que fazer, que me favorece, ou que está para mim, e nós deixamos Deus de lado, aí nós queremos que Deus ele venha fazer para a nossa vida. Deus ele venha fazer. Aí nós vemos Deus dizendo: ei, cadê o orvalho sobre a terra? Porque não caía orvalho. Aí Deus ele começa a dizer: ei, vocês comem e não se satisfazem, bebem e não sacia, vestem e não se aquecem. Aqueles que estão empregados, o seu salário é como um saco furado. Porque quando você deixa de entregar aquilo que é dele, querido, ele não tem obrigação. Quando eu deixo de entregar aquilo que pertence a ele, aí nós olhamos: ei, Deus, eu quero. Mas ele olha para aquele povo e diz: ei, vocês me abandonaram, vocês me deixaram, vocês priorizaram as vossas coisas. E diz que aqueles homens, eles trabalhavam e não prosperavam. Cansavam e não acontecia nada. Plantavam muito e colhia pouco. Trabalhavam demais e recebiam pouco. E Deus dizendo para ele: ei, aonde está a vossa fidelidade? Ei, a minha casa está abandonada. A minha casa está abandonada. A minha casa está parada. Enquanto a de vocês estão toda, mas não tem paz, não tem alegria, não tem o prazer da alma, porque falta algo, faltava algo naquele povo, faltava algo para aquela nação naquele momento.
Aí eu olho para a palavra e vejo lá em Crônicas, quando Salomão ele termina a construção da casa de Deus, e ele termina junto a casa do rei. Quando ele termina de orar, aí vem: a casa é cheia da glória de Deus. Porque a preocupação dele não foi a casa dele. Ei, eu preciso edificar a casa do Senhor. Eu preciso edificar. Eu preciso trazer à existência aquilo que Ele tem para mim. Eu preciso trazer à existência, os milagres de Deus. Mas primeiro, aonde está o coração do meu povo? Eu preciso trazer à existência algo grande sobre esta nação. Mas aonde está o coração do meu povo? Aonde está? Porque quando ele começa a falar, aqui, o 10, quando ele diz assim: por isso retém os céus os seus orvalhos, e a terra os seus frutos. Retém. E a sequidão. Aí muitas vezes nós estamos falando, é o diabo. E não é o diabo. Ah não, o diabo entrou na minha finança, o diabo entrou na economia. E não foi. O 10 diz, olha ali: por isso retém os céus o seu orvalho. Sequidão. Retém os seus frutos. Não frutifica. A palavra ela vem direta para nós. E Deus dizendo para aquela nação: é hora de vocês olhar para trás o cativeiro e fazer uma nova aliança comigo. Aliançar-se. Nós precisamos aliançar. Porque quando eu vejo esse povo, eles estavam tão preocupados com as outras coisas. Aí nós vemos Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando o pastor Carlos diz aqui sobre Marta e Maria, ele dizia: Marta se preocupava com a casa, Maria estava olhando para o mestre. Naquele momento eu falei: pronto, confirmou. Porque aquele povo, eles estavam preocupados consigo, com suas coisas. E quando a Bíblia nos diz, lá na frente, depois, olha, Jesus vindo: busca primeiro o meu reino, nação. Se você buscar primeiro o meu reino, eu tenho algo para entregar maior sobre a vossa vida. Você deve buscar primeiro a minha presença. Se você buscar a minha face, se você buscar a minha graça, eu tenho algo maior para fazer sobre você. Eu tenho algo. E Deus estava dizendo para aquela nação: eu quero derramar sobre vós, mas primeiro eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero aliançar contigo. E sabe o que é mais lindo? Quando o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e aquela nação, entra sobre eles o temor. E ele diz: sim, assim nós faremos. A Bíblia diz que em 24 dias eles estavam iniciando a casa do Senhor. Em 24 dias eles estavam indo para a mão no arado. Em 24 dias eles estavam preparados para fazer aquilo que o Senhor havia ordenado.
E havia o quê? A manifestação de Deus sobre eles. Havia a manifestação do Todo-Poderoso sobre eles. Havia a manifestação do Eterno sobre eles. Porque o coração deles se voltou a Deus. O coração deles se voltou. O coração daquela nação, querido, ela entendeu o propósito de Deus. O que eles haviam perdido, o que eles haviam abandonado, o que eles haviam deixado para trás. E eles começam a olhar a presença do Pai, o lugar da adoração a Ele, o lugar de adorar a Ele. Como disse o pregador de ontem, Deus nos fez simplesmente para adorar a Ele. Deus, Ele não pede muita coisa para nós. Ele simplesmente pede, me adore. Deus, Ele não quer grandes coisas. Ele diz, me adore. Deus, Ele apenas pede um coração sincero, aberto, contrito e verdadeiro que adore. Um coração que se abre, uma geração, uma nação, um povo que o busque em primeiro lugar. Aonde está o teu coração nessa noite, igreja? Aonde está o teu coração nessa noite? Se Deus te falar hoje, olhe para trás, para ver aonde você está hoje. Uma nação que veio de 70 anos de cativeiro. E ao sair do cativeiro, o rei dá uma carta e diz, vão, restaure o templo de vocês, do seu Deus. E ainda, madeiras estão liberadas para vocês. E mais, aquilo que Nabucodonosor levou, os utensílios do templo, leve novamente para o templo do seu Deus. Olha aí. Aquele povo poderiam estar preocupados, sabe com o quê? Nós não temos recursos. Aí Deus diz, minha prata, meu é o ouro. Aonde está o teu coração? E qual é a tua preocupação? Qual é a tua preocupação, igreja? O que você tem que comer amanhã? O que você tem que vestir amanhã? Aonde você vai ir? Porque a pior coisa para um homem, para um pai de família, é ele acordar pela manhã, no dia seguinte, e dizer, para onde eu vou para trazer o pão de cada dia? Mas Deus está te dizendo, nessa noite, homem, Ele é o provedor da tua casa. Busque o reino. Se levante buscando o reino em primeiro lugar, porque as outras coisas virão de grande quantidade. É Ele tem algo para você. Quando você prioriza o reino, quando você prioriza a obra dele, quando você prioriza a presença dele, você pode olhar para o outro dia e dizer, o que farei? Igual hoje, né, amor? Dê testemunho. Eu dizendo, eu preciso para amanhã. Como Deus é lindo. Eu pego o celular para mandar uma oferta. Aí eu vou fazer igual o gordinho lá, assim.
quando eu abro a minha conta, dobrada. É Deus. Sabe o que é Deus? Olhei para o pastor Walter e falei: olha, rapaz, acabei de receber. Sabe o que é Deus? É você viver, é você falar com Ele, e Ele dizer: filho, enquanto você priorizar o meu reino, enquanto você priorizar as minhas coisas, o meu compromisso é contigo. Enquanto você priorizar, enquanto você olhar para mim e não se preocupar com as outras coisas, por mais que você olhe e diz: é difícil Deus não se preocupar. É difícil não se preocupar quando o teu filho ele vem e diz: pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo, pai, e você como homem dizendo: filho, eu não tenho. Deus dizendo: ei, mas se você priorizar aquilo que eu tenho de principal na tua vida, toma, filho, é teu, é teu, é teu. Se você olhar para essa palavra e você viver ela, e você dizer: eu quero primeiro o reino, eu quero primeiro o reino, eu quero primeiro as coisas de Deus. Porque eu vejo aquele profeta, ele chegando naquela nação, para nós terminarmos. Eu vejo aquele profeta chegando naquela nação, e vendo aquele povo, sabe, quando você está perdido, você não sabe para onde vai, simplesmente você trabalha, o teu negócio é trabalho, é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar e é trabalhar. Aí você diz: ei, vamos para o culto, não tenho tempo, tenho que trabalhar. Ei, vamos para a obra, não tenho tempo, tenho que trabalhar. Ei, vamos para aí, não tenho tempo. E ele chega naquela nação, eu vejo aquele profeta passando primeiro, olhando, dizendo: está tudo errado. Porque as coisas da terra estavam sendo priorizadas ao invés das coisas do reino. O reino estava em segundo plano, a terra estava em primeiro. E se a terra estiver em primeiro plano na tua vida, não tem como as coisas espirituais se moverem. As coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar na tua vida. E eu quero te convidar a ficar de pé, meu irmão. Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a ficar de pé. E em primeiro lugar, o que tem te tirado da presença do Pai? Ou o que tem te preocupado no teu dia a dia? O que tem te tirado, o prazer, a alegria, a paixão de estar diante dEle? Feche seus olhos, igreja. Vou adorar, pastorzão. O que tem te tirado, queridos, de olhar para Ele em primeiro lugar? O que tem te tirado de olhar para a face dEle em primeiro lugar? Se você quiser sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor, assim como esse povo fez quando ele diz: ei, eu quero fazer essa nova aliança com Deus.
Porque eu não quero mais viver esse tempo de sequidão. O orvalho que foi cerrado no céu, a partir de hoje os céus vão abrir esse orvalho sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero te convidar a vir ao altar do Senhor nesse momento, a se lançar no altar do Senhor, porque eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Eu quero te convidar a vir à frente, porque nessa noite o Pai, Ele tem uma aliança contigo para fazer nessa noite. Nessa noite Ele está te dizendo: ei filho, eu quero fazer algo novo para você. Filho, o templo da minha adoração será levantado sim. Vem, filho. Porque nessa noite Ele vai começar uma nova história sobre a tua vida. Nessa noite Ele vai começar a fazer algo novo na tua história. Nessa noite Ele vai começar a derramar algo novo sobre a tua vida, meu irmão. Ele vai começar a derramar algo novo sobre a tua estrutura. Ele vai começar a derramar algo novo sobre a tua casa. É noite de buscar o reino. É noite de buscar o reino. É noite de olhar para o reino. É noite de olhar, fixar os nossos olhos para o reino. E tudo aquilo que está fechado vai se abrir. Em nome de Jesus. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Adore a Ele, porque é Ele que faz sobre a tua vida. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Sai do seu lugar. Eu sei que tem mais gente pra vir. Hoje é a noite que vai mudar a tua história. É a noite que vai mudar o teu cativeiro. Ei. Se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. É noite de mudança de cativeiro. É noite de restauração de vida. Passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos, seus irmãos. Ei, halachou-me esse aqui abaixo. E piesergue ela manchube de gabarrácia. E piechou-me aquele bastou-me esse que abaixo. De piechou-me de guiabaçuie. De piechou-me ne que ela soube. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Espírito, nas mãos do grande. É noite de
de aliança. É noite de aliança. É noite de aliança. É noite de aliança. Deus de aliança. A vossa e a vossa. Sei, acende. Deus que não Espírito, pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. cada palavra. Eu sei que vai, eu sei, Esse é o mover do Espírito. eu sei, É o mover da graça. se cumprir. É o mover da autoridade sobre a tua vida, meu irmão. Eu sei, É o Espírito Santo que movimenta sobre a tua vida. eu sei, É o Espírito Santo que restaura a tua estrutura. É o Espírito Santo que faz o mover sobre a tua casa. É o Espírito Santo que te levanta. É Ele. eu sei Oh, que Deus. vai, Toca eu sobre essas sei vidas, que Pai. vai, Levanta, Deus. eu sei que vai se cumprir. Trabalha sobre eles, Senhor. Que eles possam, Senhor Jesus, a cada instante, Eu sei que a cada vai, momento, eu sei cada hora, que vai se ser fortalecido cumprir. diante da tua autoridade, Pai. Assim como aquele povo reconheceu, assim como aquele povo se aliançou contigo, assim também, Pai, meus irmãos que aqui estão, Senhor, fazem essa aliança contigo, se lançam no teu altar, entregam suas vidas a Ti, se derramam diante da Tua presença. Que nessa noite, Deus, a Tua autoridade venha sendo manifestada sobre cada um deles. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho.